Faltam 5 dias para o segundo turno das eleições. No próximo domingo, os potiguares vão às urnas escolher quem vai comandar o Estado e o país pelos próximos 4 anos. Mas muita gente tem dúvidas sobre o que é permitido ou não nessa etapa. Para nos ajudar a tirar essas dúvidas, a gente recebe o especialista em Direito Eleitoral e professor aqui da UFRN, Daniel Monteiro. Professor Daniel, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Existem diferenças entre as regras do primeiro turno e do segundo turno? Olha, existe basicamente a mesma manutenção dessa preparação que existe no primeiro turno e no segundo turno. Poucos detalhes, modificações são feitas para esse segundo turno. Nessa eleição de 2018, Andy, o que aconteceu foi que a Justiça Eleitoral se preparou melhor comparado ao primeiro turno em relação ao segundo turno. Alguns incidentes, alguns problemas com as urnas, algumas denúncias do dia da eleição foram consideradas e estão sendo trabalhadas para que nesse segundo turno não se repita. Problemas no funcionamento de urnas, questões que envolvem manifestação de mesários com camisas, durante a votação, questões que envolvem o sistema do Pardal, que é um sistema que a Justiça disponibiliza para o eleitor para fazer denúncias, inclusive encaminhando vídeos e fotos. Então, eu diria que as regras basicamente são as mesmas, porém, a Justiça Eleitoral tem se preparado melhor para sanar eventuais falhas ou melhorar essa prestação jurisdicional e administrativa no segundo turno. Professor, faltando 5 dias, a partir de hoje, nenhuma pessoa pode ser presa em determinados casos, Aliás, alguns casos permitem essa prisão. Isso. Por que existe essa regra e quais casos são esses em que a prisão é permitida? A regra existe porque na reta final de campanha, como todos nós temos observado, há uma tendência natural dos ânimos se acirrarem. Inclusive a judicialização aumenta nesse período, com várias liminares sendo pedidas de um lado e de outro, denúncias sendo colocadas ao judiciário para que sejam apuradas. E a legislação eleitoral, já antevendo isso, de uma maneira fixa, prevê para que todas as eleições haja uma espécie de desaceleração, ou seja, de buscar uma redução no âmbito da propaganda política e eleitoral para que o eleitor vá à urna de uma maneira mais serena e mais tranquila possível. E dentro desse contexto se trazem algumas garantias, inclusive para o eleitor. A partir agora dos 5 dias, como você disse, a regra geral é de que é proibido deter ou prender o eleitor, nos 5 dias que antecedem a eleição, com exceção do flagrante delito, aquela ocasião em que o eleitor está praticando o crime, as sentenças condenatórias transitadas em julgado por crimes inafiançáveis, que não cabem pagar fiança, e também quem desrespeitar um salvo-conduto, que é uma ordem de liberdade que o juiz expede para alguém que está sendo perseguido. Então, nós temos como regra geral a liberdade, o eleitor não ser preso, com essas 3 exceções que eu acabei de citar, tudo visando uma melhor tranquilidade nas eleições. Propaganda política, até quando é permitido? O que é permitido, até quando? Nós vamos ter até a próxima quinta-feira a possibilidade de realização dos grandes eventos, os comícios em ruas, as carreatas, os grandes eventos. Até a sexta-feira que vem, nós teremos o último dia para a propaganda política gratuita em rádio e televisão, e aí começa um período de restrição, de redução. Até lá nós teremos também os debates a nível nacional, possibilidade de realização desses debates, e vamos lembrar que até ali a véspera da eleição ainda é possível fazer a distribuição de material de campanha, impresso, por exemplo. Já no dia da eleição, aí nós teremos algumas limitações, ou várias limitações, melhor dizendo. O eleitor, por exemplo, não pode fazer carreata ou passeata, não pode fazer aglomeração ali com camisas padronizadas. Isso pode configurar um crime e que, portanto, como um crime eleitoral, pode ser efetuado o flagrante. Mas também a gente tem que lembrar que o eleitor pode manifestar a sua opinião política, a sua liberdade, que está prevista na Constituição, lá no artigo 5º, usando, por exemplo, a camisa do seu candidato, usando até mesmo a bandeira
queira, se ele assim fizer de maneira individual e silenciosa, né? Pode até, alguns alunos me perguntam, professor, eu posso ir votar com a minha bandeira, né? Sim, é possível fazer, desde que você não pratique a chamada boca de urna, né? Que é estar ali com a sua bandeira, fazendo a sua manifestação individual, mas extrapole e venha a pedir o voto para o seu candidato, ao colega ali da frente ou de trás ou alguém, e aí nesse caso você teria um crime eleitoral que é a boca de urna. É verdade. Professor Daniel Monteiro, especialista em Direito Eleitoral e também professor aqui da UFRN, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Eu que agradeço e desejo, convido a todos para que possamos nessa reta final realizar uma campanha mais tranquila, né, mais pacífica. Nosso grupo Pesquisa em Direito Eleitoral promove essa ideia, essa mensagem e acredito que é algo saudável para um resultado mais legítimo. Fica aí o recado.